Olá, boa tarde. Prazer, meu nome é Wagner. É uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com amigos e irmãos aqui no Palavra Viva. E eu quero hoje trazer uma palavra, não digo nem uma palavra, mas uma pequena e rápida meditação que tem a ver com o nosso olhar, ou seja, o enigma do olhar. Mas parece até um pouco estranho falar em enigma, falar em olhar. O que isso, de fato, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa existência, tem a ver com o dia a dia e tem a ver com o modo como a gente compreende o mundo. Simples, porque a maneira como eu olho o mundo, a maneira como eu olho a vida, tem a ver com aquilo que está instalado dentro de mim, tem a ver com aquilo que está no meu ser. E pensando e olhando a partir da perspectiva do prisma pelo qual eu olho o mundo, tudo pode ser muito bom e tudo pode ser muito ruim. Eu dou alguns exemplos para vocês a respeito disso. Por exemplo, às vezes terminar um relacionamento, o término de um namoro, pode ser a morte para alguns, mas de repente para outros, olhando de um modo adequado, de um modo bom, pode ser o início de um começo maravilhoso, de um recomeço maravilhoso para mim. Ou seja, às vezes uma doença, o modo como eu a olho, pode ser destrutivo para mim. E de repente, se eu olho com um lado positivo, olhar de repente um câncer que toma todo o meu corpo, e quando eu olho ali de um lado positivo, de repente aquele câncer que se instalou na minha vida pode ser a minha melhor oportunidade de acabar com todo o câncer que corrói a alma, porque o verdadeiro câncer não é aquele que se instala no corpo, o verdadeiro câncer é aquele que corrói a alma. Então tudo está e tudo é na perspectiva de como eu vejo. E uma coisa interessante, para falar sobre essa coisa do enigma do olhar, é uma coisa muito interessante que Jesus nos ensina. E aqui não tem nenhuma oportunidade, nenhum motivo, nenhuma pretensão de falar sobre religião, não, pelo contrário, mas falar sobre os modos como Jesus ensina a gente caminhar na vida. O que Jesus traz para a gente é um modelo novo de vida e uma oportunidade de ver uma vida interessante, uma vida significativa e uma vida que tenha realmente um sentido. E quando ele vai falar sobre olhar, da dinâmica do olhar e do enigma do olhar, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Olha, a candeia do corpo é o olho. E ele vai dizer mais que o nosso olhar, se o meu olhar for bom, todo o meu corpo terá luz. Que coisa interessante isso, né? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que significa isso? Simples. Porque às vezes eu posso andar num sol de 40 graus, num calor absurdo e num sol escaldante, e de repente andar em trevas. E de repente posso andar numa escuridão tremenda e andar em luz. Mas só que isso não tem nada a ver com tempo, não tem nada a ver com meteorologia, não tem nada a ver com questões físicas nenhuma, tem a ver com o modo como eu olho, o modo como eu enxergo a vida. Isso tem a ver comigo. Ou seja, porque todo mal me habita. E a partir do momento que eu olho e vejo que o mal me habita, todo o meu pensamento será maldoso, todo o meu pensamento, toda a forma de pensar, toda a perspectiva, toda a dinâmica do meu ver vai ser uma dinâmica que só vai apontar para o mal. Agora, se aquilo que eu carrego dentro de mim sinaliza para algo positivo, sinaliza para algo bom, até aquilo que de imediato, até aquilo que numa instância inicial parece ruim, mas só o fato de o que habita em mim ser bom, tudo aquilo que é ruim numa instância primeira, num olhar primeiro, pode se transformar em algo muito bom. Ou seja, tudo tem a ver com o meu olhar. E eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, você que está aí me ouvindo, me vendo, como você tem olhado a vida, como você tem enxergado a sua existência? Será que você só vê coisa ruim na sua vida? Será que você só consegue enxergar o lado negativo da existência? Eu quero te desafiar nessa tarde, no lugar em que você está me vendo, a começar a olhar a sua vida de um modo positivo. Ou seja, veja que nem tudo que aconteceu de ruim é o fim de todas as coisas.
Agora, de repente, tente olhar aquilo que tão de ruim aconteceu na sua vida e tente olhar com um olhar amoroso, porque aquilo que se instalou como ruim pode ser a sua melhor oportunidade na vida. Aquele término de namoro, aquele rompimento pode ser uma nova seara se acendendo para você, sabe? E eu quero te desafiar o seguinte: não tenha medo de recomeçar jamais. Olhe para você e olhe para a vida com um olhar positivo e nunca tenha medo de recomeçar, porque você está vivo e você pode aproveitar todas as oportunidades. A vida é difícil, mas ela é boa, e o modo como eu olho pode dificultar muito a minha existência, pode inviabilizar a minha vida, mas se eu olho de um lado positivo, de um prisma, a partir de um prisma bom, do prisma do amor, que tudo é possível e vale a pena dar a volta por cima, se instala uma nova perspectiva na minha vida. Então, pense naquilo que é bom, pense naquilo que é positivo, pense naquilo que é vida, naquilo que é bom, naquilo que carrega boa fama, naquilo que instaura o bem, naquilo que é amor, naquilo que é puro, porque quando eu vejo a partir dessa perspectiva, um novo caminho começa em mim, uma nova estrada se instaura e se instala para eu caminhar. Eu quero te desafiar nessa tarde, meu amigo, a você olhar a sua vida de um lado bom. Nunca pense que tudo é o fim do mundo. Não, é o começo de uma nova estrada, de um novo tempo na sua vida. Então pense que tudo aquilo que de ruim está te acometendo. De repente você está me olhando aí falando: pô, esse cara não sabe o que eu estou passando, não tem ideia, cara. Mas você tem uma história e eu também. Mas aquilo que é ruim para você, tente olhar aquilo que é ruim com um olhar bom e uma nova estrada começará para você, viu? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, meu irmão, você só vai viver uma vida de trevas. E o convite de Jesus para nós é para vivermos na luz, mas a luz tem a ver com o meu olhar, tem a ver com a minha perspectiva e tem a ver com aquilo que eu olho e aquilo que eu reputo como importante para mim. Portanto, viva e viva com um olhar bom na vida, com um olhar positivo. Beijão para você, querido. Fique na paz.